Muito bem. É, pode parecer desafiador tudo isso que temos apresentado aqui nesse canal para você. Até porque nós estamos falando de algo é muito novo para muitos de vocês. Nós estamos falando sobre o fim dessa confusão. Notem, nós somos criaturas humanas muito complicadas, cheias de problemas. Reparem que a nossa vida humana, apesar de toda essa assim chamada inteligência do ser humano, ela tem se tornado um problema. Nós temos problemas sociais, temos problemas econômicos, temos problemas políticos, temos problemas religiosos, temos problemas filosóficos e temos problemas internos, psicológicos. Então, a nossa vida ela tem se tornado uma vida muito complexa, muito complicada. Então, se torna desafiador aquilo que estamos colocando aqui para você dentro desse canal. Estamos falando com você sobre a possibilidade de presenciarmos o fim para os problemas. E é interessante, aqui se trata não de resolver os problemas, mas de compreender o fim para eles. Então, nós vamos trabalhar nesses poucos minutos aqui com você, lhe mostrando que é possível uma vida em amor, paz, liberdade, felicidade. Isso está presente quando não há problema. Problema representa infelicidade. Os estados internos psicológicos conflituosos, aflitivos, sofridos, problemáticos que temos são estados de infelicidade. Então, não é possível uma vida em amor, em liberdade, em alegria, em paz, se não há felicidade. Isso significa o fim para esses problemas. Os problemas que temos de ordem social, político, religioso, filosófico, os problemas diversos que temos em nossas relações uns com os outros, todos eles se assentam basicamente num único problema básico, que é o problema do ser humano. Não há sociedade sem o ser humano, não há política sem o ser humano, não há religião sem o ser humano, não há filosofia sem o ser humano, não há problemas econômicos sem o ser humano. Nós, como seres humanos, somos a base de todos os problemas em nossas vidas, em diversas áreas de nossas vidas. Basicamente, o problema nasce desta confusão psicológica dentro de nós. Então, se queremos nos aproximar do fim para os problemas, temos que resolver basicamente esse problema. O problema é quem sou eu. Então, nós queremos dar solução para os problemas diversos que temos. No entanto, esses problemas diversos que temos só existem porque esse problema básico, que é esse eu, em sua confusão, desordem e ilusão, está presente. Então, nós queremos lidar com os problemas, queremos resolver os problemas, mas precisamos primeiro resolver quem somos. Qual é a verdade sobre esse eu? Porque esse eu é o problema. O que eu tenho dito, que é bem desafiador, é que só há um único problema. E esse problema é você. Você como se vê, você como acredita ser, você como se confunde.
em ser. Você como se mostra em ser. O problema é esse mim, esse eu, esse você, esse sentido egóico presente em nós. Assim, o nosso trabalho aqui dentro deste encontro, o nosso trabalho aqui dentro desse espaço, isso ocorre também em encontros online, em encontros presenciais, é investigarmos a natureza ilusória, complicada, conflituosa, não resolvida deste eu, deste você, deste mim. Então é possível nos aproximarmos da vida, e é aqui que nos deparamos com o grande desafio. É possível nos aproximarmos da vida sem esta postura, esse posicionamento egocentrado, sem esse egocentrismo. É sempre o sentido de um eu presente, olhando para o mundo a partir deste falso centro, interpretando, julgando, avaliando, exigindo, cobrando, buscando algo dele e, portanto, produzindo problemas, cultivando problemas e aumentando os problemas. Então, não há amor, não há paz, não há verdade, não há felicidade em nossas vidas. Porque a minha relação com a esposa, sua relação com o marido, sua relação com a família, sua relação com os negócios, sua relação com questões sociais, sua relação com o mundo externo parte de um princípio completamente falso, o princípio de que você é alguém, é uma pessoa. Há esse sentido de separação entre você e aquela dada experiência. Então, o sentido do ego está centrado e ele é exigente, ele é preconceituoso, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele é invejoso, ele é ambicioso, ele é agressivo, esse eu, esse mim, esse ego. Ele é prepotente, ele é autocentrado, autointeressado, vive em seus altos interesses diversos. Tudo tem que girar em torno daquilo que ele quer, daquilo que ele busca, daquilo que ele deseja. E assim, a nossa relação com o externo, com o mundo, é sempre conflituosa, porque basicamente você é o problema, o ego é o problema, o eu é o problema. Então, se queremos resolver os problemas do mundo, com que base iremos fazer isso? Se esse eu está centrado em si mesmo e nos seus diversos autointeresses? Portanto, é fundamental nos livrarmos dessa ilusão, da ilusão de uma identidade presente nessa experiência, centrada nela mesma. Isso é possível através do autoconhecimento. Quando entramos em contato direto com aquilo que somos agora aqui, percebemos a inveja, percebemos o desejo, percebemos o medo, percebemos esse autocentramento, esse autointeresse, percebemos esta ambição, essa inveja, percebemos essa dor, essa carência, essa busca de preenchimento psicológico nas realizações. Então, entramos em contato direto com esse ego, com esse posicionamento
de separação, de separatividade, de reação à vida, de luta contra aquilo que agora está aqui. Então, entramos em contato direto com a causa, a razão, a base de todos os problemas, que é o eu, o ego. Então se torna algo desafiador esses encontros, porque você precisa se aproximar de si mesmo e olhar. Nós falamos de amor a Deus, falamos de amor à família, de amor à pátria, de amor a... E, no entanto, estamos vivendo carregados de problemas com relação exatamente a tudo isso, porque a nossa visão tem por base um equívoco, a ilusão de uma identidade presente, e que nesse condicionamento psicológico, nesta consciência egóica, que é essa consciência mental, aquilo que prevalece é todo esse padrão, que é o padrão da cultura, que é o padrão da humanidade, que é o padrão do ser humano, que há milênios vem vivendo em conflitos, em dilemas, em problemas, porque vem vivendo de uma forma egoísta, nesse autocentramento. Então, nesse contato, através do autoconhecimento, você percebe em si apenas esse olhar profundamente interessado em investigar a natureza ilusória desse mim, desse eu. Isso se torna a base para o fim, para tudo isso. Então, estamos atacando diretamente o coração de todos os problemas. O coração de todos os problemas é o ego, o eu, esse mim. Se você não resolve a questão quem sou eu, esse problema básico, se você não sabe a verdade sobre si mesmo, se você não estudou isso, se aproximou disso pelo autoconhecimento e não resolveu isso, os problemas continuarão. Quando você realiza a verdade divina, quando você realiza a verdade do seu ser, os problemas desaparecem. Aqui não se trata de resolver os problemas, mas de perceber a ilusão dos problemas. Quando o sentido de um eu não está, os problemas não estão. Quando o sentido do ego não está, não há conflito, não há luta, não há problemas. Então é algo desafiador? Sim, é algo desafiador viver em amor, viver em paz, viver em liberdade, viver nesta consciência de Deus, nesta unicidade, nesta não separação, nesse seu estado natural. Aquilo que prevalece é a verdade, e tudo está no lugar quando a verdade está presente. Tudo aquilo que o ser humano está buscando lá fora, através de suas lutas, de seus desejos, ambições, anseios, anelos, o que o torna agressivo, violento, possessivo, dominador e criador de problemas, em razão desse ego. O que o ser humano está buscando já está aqui presente, naquilo que ele é, como consciência. Sem ir para fora, sem agredir, sem violentar, sem produzir problemas, você realiza o seu ser e você realiza a felicidade, realiza a abundância, realiza a prosperidade, realiza o amor, realiza a paz, realiza a verdade de Deus.
aquilo que você é. O que você é consciência, ser, felicidade. Sua real consciência, não essa consciência egóica, essa consciência mental. Então, o nosso assunto é a realização do seu ser, é a realização de Deus. É o seu estado de não separação, isso é chamado de Advaita, a não separação, a não dualidade. Não há esse eu e o mundo. Não há esse eu e o outro. Não há esse eu com os seus conflitos. Não há esse eu. Só há essa realidade que é a consciência, que é Deus, que é a sua vida. Vida, consciência, Deus, ser, presença, felicidade são sinônimos. E é isso que a verdade declara vivencialmente quando ela se estabelece aí, nesse corpo, nessa mente. Ok? Esse é o assunto que estamos tratando com você aqui nesse canal. Se isso faz sentido para você, se isso representa algo aí dentro, nós estamos trabalhando isso aqui juntos. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar, nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso juntos. Ok? Se isso faz sentido, a gente se vê no próximo. Eu aprecio muito chamar isso de estado natural. Seu estado natural. Os sábios têm compartilhado isso. Os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser.